tá? Essas doutrinas, elas contribuíram muito, né, no sentido de dominar outros territórios, digamos assim, né? E a doutrina Truman, ela não é diferente. Então, a doutrina Truman sempre a gente vai associar ao período da Guerra Fria, tá? Ao período da Guerra Fria. Essa doutrina, o que ela pregava? A doutrina Truman ela foi criada para conter o comunismo, né? E defender um mundo livre. O que seria isso? Essa doutrina, assim como todas as outras, né, dos Estados Unidos, ela era contra o domínio socialista, né? Ela queria conter o comunismo e defender realmente, né, ali o seu território. Lembra que na aula passada a gente viu a América para os americanos, né? Aquela doutrina que pregava, né, essa trazia, né, essa fala, América para os americanos. Então, também a doutrina Truman, ela tinha esse objetivo, né, de defender ali o território e falava o tempo todo, né, dessa questão de conter o domínio comunista, né? De um lado você tem o capitalismo, do outro lado você tem o socialismo, como a gente bem sabe, e o capitalismo ele sempre quer se sobressair, sempre quer se sobressair e através dessas doutrinas, né, desses presidentes, no caso aqui do Henry Truman, nos Estados Unidos, é que elas ganham mais força, tá? Então, criada para conter o comunismo e defender um mundo livre. Só que ele fala em mundo livre, ele está falando apenas ali, tá? No contexto ali dos Estados Unidos, tá? Lembrando que na aula passada a gente viu a América para os americanos. Aí eu até trouxe a discussão: será se é para os americanos mesmo ou apenas para os norte-americanos ou para os Estados Unidos? Tá? Então, os Estados Unidos, e a gente vai ver que teve o quê? Forças militares prontas a intervir em escala mundial. A gente tinha o período lá da Guerra Fria, apenas com disputas ideológicas, né, entre o capitalismo e o socialismo. Já agora a gente vai ver uma intervenção militar bem maior, tá? Os Estados Unidos invadindo outros territórios, como o Irã, como a Guatemala, como Cuba. A gente vai ver no decorrer da aula. Então, forças militares prontas a intervir em escala mundial. E o auxílio, né? O auxílio à Grécia e à Turquia. Sempre tem questões relacionadas a isso, né? Porque foi um período pós-guerra, onde várias nações, né, caíram, entraram em decadência. Então, a gente tem aqui dois exemplos que vem trazendo, que vem muito em questões, que é sobre o auxílio dado à Grécia e à Turquia, que estavam com as economias abaladas após a guerra, né? Estavam também à mercê de caírem sob o domínio soviético. Isso, né, essa fala é justamente para aqueles, né, que defendem o socialismo e são totalmente contra o capitalismo. Como assim cair sobre o domínio soviético? Tá? Por que eles falavam isso? Porque queriam mesmo apenas o domínio do capitalismo, o domínio do socialismo, e não o domínio soviético, que já era socialista, né, comunista. Então, auxílio à Grécia e à Turquia. Os Estados Unidos eles não estavam sendo bonzinho no momento, né, que ele quis ajudar a Grécia e a Turquia. Ah, a Grécia e a Turquia está passando por uma crise econômica, vamos lá, né, contribuir para ver se esses países, né, se essas nações, elas consigam crescer, né, ter um avanço depois da guerra. Mas não era, né, com esse propósito, mas sim ajudar, pensando em quê? Pensando, né, que essas nações poderiam seguir o capitalismo e não entrar, né, no socialismo, né, sob domínio soviético. Por isso que teve essa ajuda, né, financeira, essa ajuda econômica à Grécia e à Turquia, tá? Ajuda, ajuda ao exterior era a estratégia política externa com o objetivo de conter o avanço comunista, tá? Objetivo de conter o avanço comunista. Aqui, ó,
conter o comunismo, né, defender o livre mundo. Esse era o objetivo da doutrina Truman, né, o tempo todo. Então, tentava ajudar não apenas a Grécia e a Turquia, mas outros países, né, outras nações, né, como uma estratégia política, né, ali com intervenção ou com intervenção militar, estando de um lado, né, do lado oposto àquela outra nação, ou com a intervenção política ou econômica. Então, a ajuda ao exterior era a estratégia da política externa com o objetivo de conter o avanço comunista. Né? O capitalismo queria dominar o tempo todo, desde as outras doutrinas que nós já estudamos, né? E na doutrina Truman não é diferente, tá? Então, conter o avanço comunista. Intervenções militares. E nós tivemos várias intervenções militares no período, né, nesse período, entre 50 e 75. Foi um período bem intenso, né? Primeiro nós tivemos a Guerra da Coreia, né, em 1950 a 53, né, com essa intervenção dos Estados Unidos. A gente teve o presidente Trump, né, que foi o único presidente a ir à Coreia, né, visitou a Coreia após esse período aí, tá? Esse período da guerra. Nenhum outro presidente dos Estados Unidos foi lá antes, mas claro que o Trump ele não foi com o intuito, né, de manter a paz. Ele foi mais por questões econômicas, né? Mas aí a mídia mostra, né, os dois lá se cumprimentando, né, após esse longo período, né, de distanciamento entre os Estados Unidos e a Coreia. E aí após esse momento, né, da guerra da Coreia, nenhum outro presidente, né, apareceu lá na Coreia. E aí o Trump foi o único, até o momento. Irã, em 1953, depois Guatemala, em 1954, Guatemala que já é muito arrasada com questões econômicas e sociais, e ainda teve intervenção dos Estados Unidos. Tá? A gente não vai entrar a fundo em cada uma dessas intervenções, porque não é objetivo do nosso capítulo, tá? Mas é só para a gente ter um entendimento do que na doutrina Truman, né, está relacionada principalmente ao não avanço do comunismo e às intervenções militares. Guatemala, Cuba, que nós vimos também na aula passada, né, com Ernesto Che Guevara e Fidel Castro, onde eles dois tentaram também, né, tiveram ali uma disputa com os Estados Unidos, que tinha uma base militar lá na ilha de Guantánamo, lá em Cuba. Então, tinha essa base militar em troca, né, aliás, ajudando ali o presidente da oposição, que era Fulgêncio Batista, fugiu da memória aqui, Fulgêncio Batista, e aí, do outro lado, você tem dois revolucionários que conseguem, com essa Revolução Cubana, né, tirar os Estados Unidos do caminho, que é Fidel Castro e Che Guevara, Ernesto Che Guevara, em 1962, né, que teve essa intervenção militar. Guerra do Vietnã, que é uma das guerras mais tensas e tristes, né? Até o momento, toda guerra é bem triste, né? Mas a Guerra do Vietnã, ela é bem marcante, porque ela durou bastante tempo, né? De 1962 até 1975 e levou à morte de milhares de pessoas, né? Então, a Guerra do Vietnã foi um momento que, mesmo com grande tecnologia ali dos Estados Unidos, desde o período lá da Guerra Fria, né, com o avanço de arsenal nuclear, com o homem indo para a Lua, com o cinema, né, com a indústria cinematográfica em alta. Então, assim, os Estados Unidos crescendo bastante, mas foi lá no Vietnã onde foi criado, né, uma espécie de uma massa, né, nuclear, de uma bomba, onde matou milhares de pessoas, inclusive nesse meio aí membros, né, do exército dos Estados Unidos que estavam instalados lá. Né?
o produto que é chamado de napalm, né, ou fogo líquido, né, ele foi criado durante a Segunda Guerra Mundial, e aí é uma mistura, né, de ácido com... ficou mais ou menos como se fosse, eles chamam, né, uma espécie de geleia, né, atômica, um ácido misturado com gasolina que provoca, né, uma explosão tremenda. A gasolina só em si, né, já causa isso, e o ácido, você imagina essa mistura, né, desse ácido, que era chamado, né, toda essa mistura de fogo líquido. Então, assim, de todas essas intervenções, a que eu acho, né, que a gente tem que dar um foco maior é para a Guerra do Vietnã, né, que é justamente a que trata da música, né, que eu vou colocar lá para vocês, tá, do início do vídeo, que eu quero que vocês prestem bem atenção, tá, sobre isso. E aí, essa guerra do Vietnã, ela levou, né, à morte de milhares de pessoas. Foi um momento bem triste na história, né, e que marca até hoje. Tem uma imagem bem emblemática dessa guerra, que tem nos livros de geografia, de história, que é de crianças, né, correndo contra, né, com medo, na verdade, dessa explosão, né? E aí, no Fantástico, ano passado, né, a criança principal da foto, principal que eu digo assim, né, da foto mais famosa, né, que fala sobre a guerra do Vietnã, ela passou no Fantástico, né, deu entrevista no Fantástico, e ela já é uma senhora hoje, até porque já está com muito tempo, e na época ela tinha cerca de 10 anos de idade, né, e aí ela perdeu toda a família e é, nesse momento aí, ela corre, né, contra essa explosão, né? E aí ela aparece lá nessa entrevista do Fantástico. Vou colocar o link lá para vocês verem depois também, quem tiver curiosidade. Então, Guerra da Coreia, Irã, Guatemala, Cuba, né, e também no Vietnã. Aí a gente vai entender um pouco melhor sobre essa guerra do Vietnã, né, que foi em 1964, né, se estendeu até 75. Então, as batalhas ocorreram nos territórios do Vietnã do Norte, Vietnã do Sul, Laos e Camboja, tá? Não foi apenas no Vietnã, a gente teve esses territórios aí. Vietnã do Norte, Vietnã do Sul, Laos e Camboja. Vietnã do Norte, né, com o domínio do Ho Chi Minh, orientação comunista pró-soviética, né, de um lado, do norte, socialista, né, comunista, com a participação ali, né, com apoio, claro, da União Soviética, que era socialista, e, do outro lado, Vietnã do Sul, com a ditadura, né, militar, aliado dos Estados Unidos no sistema capitalista. Então, Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, tá? E a participação de outros territórios, né, como Laos e Camboja, não só do Vietnã. Então, só para a gente entender, se de um lado você tem o avanço, né, do comunismo, do outro lado do socialismo, no mesmo território ali, né, no mesmo país, e aí, claro que vai ter, né, conflitos armados, e foi isso que aconteceu, né? Então, um arsenal nuclear pesado de um lado e do outro lado também, né? E aí ninguém estava preocupado com a população daquele local, né? Infelizmente. E aí, essa imagem dessa criança aqui, né? Que eu falei para vocês que passou, né, no Fantástico, que ela hoje já é uma senhora, né? E que na época corria contra essa explosão. Olha que loucura! Essa imagem é muito triste, porque você vê, né? Tanto o exército, né, quanto os jornalistas aqui também no meio fotografando e ao mesmo tempo fugindo do medo, né, por medo, na verdade, de morrer nesse momento aí, tá? Então, crianças, né, jornalistas, exército, né, participando aí desse momento bem tenso na história mundial, né? E aí,
continuando o capítulo, né, a gente tem também sobre o poder de fogo da economia estadunidense. O que seria isso, esse poder de fogo, né? Os Estados Unidos, como a gente sabe, ele tem um crescimento econômico avassalador, né? Agora, né, no período da pandemia, a gente teve um decréscimo, mas foi em todas as grandes nações, né? Então, o crescimento econômico às vésperas da Primeira Guerra Mundial, onde os Estados Unidos já se configuravam como uma das maiores economias do mundo. Então, desde a Primeira Guerra Mundial, lá em 1900, né, no início, né, dos anos do século XXI, né, lá em 1917, 1914, mais ou menos, você teve já o crescimento econômico dos Estados Unidos, né, que já se configurava como uma das maiores economias do mundo. Né? O avanço do capitalismo proporciona isso, né? O consumo das pessoas nos Estados Unidos proporciona esse crescimento econômico. Né? Riquezas naturais, a gente vai ver mais à frente na nossa próxima aula sobre a questão das riquezas naturais dos Estados Unidos, mas é importante destacar que o carvão, o petróleo, né, não tão rico quanto lá no Oriente Médio, né, na questão do petróleo, mas também é importante. Então, essas riquezas naturais fazem com que o país cresça juntamente com o consumo da população, né? A criação e implantação de indústrias e por aí vai, como qualquer outra economia, né? Mas os Estados Unidos sempre, né, crescendo bastante. E o incremento demográfico, né? Então, essa questão aqui do poder de fogo da economia dos Estados Unidos está relacionado não só com o crescimento econômico, né, com o grande crescimento em relação às riquezas naturais, já que eu tenho petróleo, carvão, mas também em relação ao incremento demográfico. Como é esse incremento demográfico? Quando eu tenho o crescimento da população, apesar de existirem diversas barreiras, né, a fim de conter esse crescimento demográfico, como a gente bem sabe. Que barreiras são essas? As barreiras relacionadas à intervenção, né, de imigrantes no território dos Estados Unidos, né? Mesmo assim, há um crescimento grande, né? Muitas pessoas entram de forma legal e acabam contribuindo, sim, para a economia do país, né? A economia dos Estados Unidos. Então, e outras pessoas que entram de forma ilegal e que conseguem, né, com o tempo, a sua cidadania, por exemplo, né, estadunidense, também contribui com esse crescimento. Para você entrar nos Estados Unidos, você tem que ter um documento que comprove quanto tempo que você vai passar lá, né? Ou uma carta, ou qualquer outro documento, e é todo assim todo um ritual, né? Uma entrevista para saber se de fato você vai, né, e retornar logo, ou você vai passar muito tempo lá, né? E é isso que eles não querem. Né? Então, assim, aquela história de América para os americanos, ela é bem visível nesse momento aí, né? Apenas para os Estados Unidos. O crescimento econômico tem que ficar ali e as pessoas dali, ó, dos Estados Unidos é que tem que usufruir desse crescimento econômico, né? Apesar deles explorarem, né, outros lugares, como a África, por exemplo, a fim de matéria-prima, né? Apesar deles comprarem também matéria-prima de outros lugares, exportarem também, claro, mas assim, o crescimento econômico tem que ser ali, né? Os Estados Unidos que tem que ser a maior potência mundial. Então, o incremento demográfico, ele contribui bastante para esse crescimento econômico, mas nem sempre, né? Nem sempre não, na maioria das vezes, né? Ele não é bem visto como a questão dos imigrantes, né? Essa charge eu achei interessante colocar ela para que a gente perceba o que, né? Qual a interpretação de vocês em relação a essa charge? Eu vou colocar também na questão para uma das questões para vocês responder. Mas qual a interpretação dela? Como é que vocês visualizam isso? Né? México
aqui desse lado, né, representando aqui através de um cacto, né, dessas vestimentas. Quando a gente olha para esse chapéuzinho aqui, para esse cacto, né, você já entende, né, que é o lado aqui do México, do outro lado já é os Estados Unidos, né? Mas, apesar de estarem, né, não é uma questão que a gente vai, só a título de curiosidade mesmo, apesar de estarem no mesmo bloco econômico, no caso o NAFTA, né, que a gente vai ver em outras aulas, o NAFTA, o México e os Estados Unidos têm, entre esses dois territórios, você tem um muro contendo ali, né, a entrada de imigrantes vindos do México, tá? Então, para os mexicanos, eles veem, né, como um sonho, como, né, como está representado aí doces, né, aí nesse muro. Os Estados Unidos é um doce, é lá onde eu vou encontrar melhores condições de vida, de trabalho, de moradia, de saúde, né, de tudo, né? Então, visualizam dessa forma, mas na verdade tem essa barreira, né? Infelizmente, e que acaba com esse sonho desses mexicanos que tentam entrar de forma ilegal, né? Tentam invadir, né? É, sendo nessas cercas ou em outras partes da fronteira, né? Entrar no território dos Estados Unidos. Não só os mexicanos, como nós sabemos, mas também, né, diversos outros povos vindos da África, principalmente, vindo lá do Oriente Médio, fugindo de guerras, como da Síria. E os que conseguem adentrar dentro do território dos Estados Unidos, eles contribuem, né, também com a economia, mesmo que não tenha assim os melhores empregos, né, que trabalham, né, num emprego mais subhumano, digamos assim, né? Ou nem arrumem nenhum emprego, né? Mas, de todo modo, os que trabalham acabam, né, que contribuindo para a economia dos Estados Unidos, tá? Então, essa charge, ela mostra, né, muito bem essa entrada, esse possível sonho, né, de ir para os Estados Unidos, né, que é um doce, né, que lá é que eu vou encontrar essas melhores condições de vida, né? E na década de 1920, a gente tem outro momento que nós também já discutimos, né, na aula passada, na década de 1920, que é o início do American Way of Life. Que é isso? América, né, o estilo de vida americano. Esse estilo de vida americano era o quê? Pensar o tempo todo no consumismo, né? Eu vou consumir, 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 porque as propagandas elas me induzem, né, a isso e fazem com que eu acabe que tendo, né, essa vontade de consumir cada vez mais. Então, na primeira imagem aqui, a gente vê o quê? Né, a propaganda de uma TV, né, de uma TV, e as pessoas, né, vendo como algo assim impressionante, né, e acabam que ficando curiosas. A gente mesmo, quando passa propaganda de uma roupa, né, nós mulheres, ou vocês meninos, né, vocês homens, propaganda de uma roupa, de um tênis que eu queira muito, ou de um celular, algo eu já vou querer ali estar consumindo, né? A propaganda, ela nos induz muito a isso, né? Esses são os objetivos, esse é o objetivo da propaganda, né? Fazendo com que você compre, que você consuma. E nos Estados Unidos, na década de 20, foi um momento de crescimento econômico bastante acelerado nesse momento, né, da America Way of Life. Way of Life. Então, América, na década de 20, e aí você tem aqui os loucos anos 1920, conhecido assim também, e o boom econômico, tá? Então, gravem bem. Boom econômico, os loucos anos 20, né? Porque teve um crescimento absurdo do consumo da população, tá? Aí são algumas imagens que eu trouxe, mas tem diversas aí que mostram, né? Que retratam o estilo de vida dos americanos nesse momento, né? Carro, né?
automóveis, né, como um todo, uma lancha aqui atrás, bicicletas, uma piscina, o que mais? Churrasqueira, uma raquete de beisebol, guitarra, e todo mundo feliz, porque está todo mundo consumindo, né? Esse era o intuito da propaganda que queria mostrar que os Estados Unidos estava crescendo economicamente, né? Mas depois desse crescimento lá em 1920, não foi só de sucesso os Estados Unidos. A gente teve um decréscimo, ó, também, que foi, né, essa imagem aqui eu acho ela bem interessante. Ela não é de fato assim, a gente vendo assim, né, onde tem essas pessoas sentadas. Era um prédio em construção, num espaço bem alto. Não sei se vocês já viram essa imagem. E tem esses operários sentados lá, né? Muitos desempregados, né? Muitos descansando também. E aí você tem essa imagem lá. Depois eu vou colocar para vocês a imagem mesmo real. Só que tem essa montagem aí que mostra, né, o período da recessão, da crise econômica que estava chegando ali nos Estados Unidos, tá? Então, essa crise econômica, ela está relacionada aqui, né? A crise de 29, 1920, né, estava todo mundo feliz, consumindo. Já em 1929, a gente teve uma crise, né, que é o crack, né, da Bolsa de Valores. A queda da Bolsa de Valores de Nova York que provocou, né, tudo isso. Né, um dos pontos. Né? Então, a gente teve o quê? A superprodução, o encolhimento do consumo, a ausência do Estado e o crack da Bolsa de Valores de Nova York. O que é essa superprodução? A superprodução é o aquecimento, né, onde o aquecimento da economia levou a uma superprodução na agricultura, né? Superprodução na agricultura. Então, eu produzia bastante, mas eu não tinha tanta gente para estar consumindo, ou não tinha um mercado também para estar vendendo ali. Então, eu tinha muitos produtos. Por exemplo, eu produzia bastante arroz, mas nem todo mundo, né, queria comprar aquele arroz, ou já tinha comprado, não tinha, né, por que tá comprando mais ainda, e também a população também já tinha como o básico ali para consumir, né? Então não precisava estar ali comprando sempre que estava disponível no mercado. Então a gente teve o quê? Essa superprodução, né? O aquecimento da economia levou a essa superprodução na agricultura. E isso acaba que provocando uma crise, né? Aí a gente tem também o encolhimento do consumo, tá? Onde os salários aumentaram, mas não acompanharam o ritmo dos lucros, tá? Então, encolhimento do consumo, os salários foram aumentando ali, mas aí, lembra daquele que a gente viu agora, né? Em 1920, o crescimento do consumo, aqui você já tem um encolhimento, tá? A ausência do Estado, ou seja, sem intervenções estatais nas empresas, as empresas elas poderiam agir da forma que elas quisessem, não tinham uma intervenção do Estado ali na economia daquelas empresas. Então, a ausência do Estado, superprodução, encolhimento do consumo e, por último, o crack da Bolsa de Valores de Nova York. Né? O valor das ações despencou e os investidores quiseram, né, vendê-las, mas não acharam compradores. Então, isso tudo provocou, né, fez parte, né, dessa crise de 1929. Né? Você tem ações com preço bem baixo, mas aí, né, os investidores eles não acham compradores. Então, muitas pessoas que acabam que investindo, né, em ações, eles esperam, de fato, né, que essas ações estejam com preço baixo para eu poder, né, para eles poderem estar ali investindo. Mas nesse momento aí dessa crise, mesmo baixando, né, o preço das ações, os investidores eles não conseguiram achar compradores, tá? E hoje, essa reportagem, né, que eu peguei é de abril, né, deste ano, né, lá na revista Exame, que mostra o quê? Que a economia dos Estados Unidos, ela
encolhe 4,8% no primeiro trimestre com crise do coronavírus. Então, o PIB americano ele registrou maior queda desde a grande recessão, que é a crise de 29. Segundo analistas, o resultado do segundo, né, trimestre pode ser ainda pior. Então, a gente está passando por crise econômica em todo o mundo, muitas pessoas perdendo seus empregos, né, muitas pessoas sofrendo pela questão, né, da desigualdade social, da fome, tudo isso em relação a essa crise do coronavírus, né, a essa pandemia. E nos Estados Unidos não é diferente. Por isso que o presidente ele quer mostrar o tempo todo que está tudo bem com ele, né? Ele pegou o Covid, mas já está tudo ok, já está lutando ali, ó, para ganhar essas eleições que vão acontecer daqui a 15 dias, né? Então ele está mostrando o tempo todo que quer manter aquela teoria, né, de América para os americanos, né, que quer se manter como uma grande potência mundial. Né? E o coronavírus foi o estopim, né, da crise econômica dos Estados Unidos e está se formando desde abril de 2019, tá? Então, já tinha uma crise ali se arrastando desde 2019 e a crise aqui nesse momento, né, do coronavírus, da pandemia, foi, né, está sendo, né, um estopim para os Estados Unidos. Tem algumas questões, mas eu vou colocar lá para vocês também, tá? E é isso. Bons estudos. Faltam ainda 5 minutinhos, mas eu vou colocar a frequência agora para aproveitar esse tempo aqui para vocês fazerem. E o vídeo para vocês assistirem, né? O agora, o antes ali da